noite, o meu nome é Lúcia Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. Este será mais uma edição deste magazine que irá para o ar todos os sábados a partir das 18 horas. Aqui terá acesso a toda a informação pertinente para as nossas comunidades, a nossa gente, a atualidade, tudo concebido especialmente para si. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer do WNN, quer do Luso-Americano, como o YouTube, o Facebook e o Instagram. Esta semana foi fértil em notícias e boas novas da Arábia Saudita em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com Zelensky a referir que está pronto para a paz e aceitou um período de tréguas de 30 dias. Vladimir Putin mostrou-se aberto a essa possibilidade, mas com reservas e quer garantias. A certeza é que um processo de paz levará a muitas negociações. Para já, no terreno, a disputa cresce e nos bastidores as acusações são mútuas. Vladimir Putin garantiu que a Rússia garantirá a segurança das tropas ucranianas na região de Kursk se elas se renderem. Em declarações no Conselho de Segurança da Rússia, o presidente apelou às autoridades ucranianas para instruírem os seus militares para deporem as armas. Esta posição de Putin surge na sequência de uma publicação de Donald Trump que indicava que as tropas ucranianas estavam cercadas naquela região russa, algo que já foi, entretanto, negado pelo exército da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou esta sexta-feira o seu homólogo russo Vladimir Putin de sabotar a diplomacia e pediu a Washington para dar uma resposta às reservas de Moscou sobre o plano de paz. Putin não pode sair desta guerra porque não lhe restaria nada, escreveu Zelensky numa longa mensagem divulgada na rede social X. É por isso que está agora a fazer tudo o que pode para sabotar a diplomacia, estabelecendo condições extremamente difíceis e inaceitáveis desde o início, mesmo antes de um cessar-fogo, denunciou o líder ucraniano. O enviado dos Estados Unidos falou com o presidente russo Vladimir Putin e pediu que poupe as vidas de milhares de soldados ucranianos nas linhas da frente da guerra. Atualmente, milhares de soldados ucranianos estão completamente cercados pelo exército russo, estão numa posição vulnerável e muito má. Pedia Vladimir Putin que lhes poupasse a vida, escreveu Trump numa mensagem na sua rede social Social Truth. O presidente norte-americano referiu ainda que discussões muito boas e produtivas com o presidente russo ontem, sem especificar se os dois chefes de Estado falaram diretamente por telefone ou através de emissários. Há uma boa hipótese de que esta guerra terrível e sangrenta finalmente termine, acrescentou Donald Trump. Mais de 50 universidades norte-americanas estão a ser investigadas por alegada discriminação racial no âmbito da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para abolir os programas de diversidade, equidade e inclusão. O Departamento de Educação norte-americano anunciou hoje que irá investigar várias universidades nos Estados Unidos, um mês depois de alertar as escolas e faculdades do país de que poderiam perder financiamento federal devido às preferências baseadas em raça nas admissões de estudantes, bolsas de estudo e outros elementos da vida estudantil. Entre as 45 faculdades que estão a ser investigadas por ligações ao projeto PhD, incluem-se universidades públicas, como a Arizona State, a Ohio State e a Rutgers, e instituições privadas conceituadas como Yale, Cornell, Duke e Massachusetts Institute of Technology. As investigações do Departamento de Educação estão a ser contestadas em tribunais federais pelos dois maiores sindicatos de professores dos Estados Unidos, que acusam o departamento de ser demasiado vago e de violar os direitos de liberdade de expressão dos educadores. O senador democrata Chuck Schumer defendeu a aprovação da lei orçamental republicana para evitar a paralisação governamental, alertando para o risco de destruição máxima nas mãos de Elon Musk e em caso de shutdown. O Partido Republicano citava do apoio de pelo menos 8 senadores democratas para evitar um novo shutdown, uma paralisação das atividades da administração federal norte-americana por falta de autorização financeira. No entanto, é o Partido Democrata que aprofunda agora a sua crise com a possível resolução do impasse legislativo.
A decisão repentina do senador Schumer, na quinta-feira, de apoiar um projeto de lei escrito pelos republicanos para evitar uma paralisação do governo, enfureceu tanto os seus colegas democratas que alguns já falaram numa possível oposição para o líder democrata de 74 anos de Nova Iorque nas eleições primárias. A erupção da raiva pela aparente rendição de Schumer empurrou para a opinião pública uma divisão geracional que emergiu como uma das divisões mais profundas e consequentes do Partido Democrata. Vamos agora para a informação comunitária, começando por New Jersey. Decorreu ontem em Newark o funeral do agente de polícia Joseph Anthony Azcona, morto a tiro na passada sexta-feira na cidade de Newark. O presumível autor é um jovem de 14 anos que se encontra detido. Newark chorou o seu herói. O funeral do malogrado agente Joseph Anthony Azcona decorreu na catedral da cidade perante milhares de agentes da ordem de múltiplas organizações que se associaram neste momento de dor e onde o detetive Azcona foi a título póstumo promovido a sargento. A questão das armas foi uma vez mais tópico, com o mayor Ras Baraka a lançar o mote. He paid the ultimate sacrifice, gave his life so that other people wouldn't be here today like his mother and family are. He gave his life so that other people could live, so that other people's children would be safe, so that my own 5-year-old and my own 2-year-old daughter would be safe. We pray, God, for your covering today of all of us. We pray that you give us the strength, the will, the courage to fix a system that leaks guns on our streets, that finds themselves in the hands of dangerous people with dangerous intentions, but more so in the hands of babies who learned violence as language that stole this innocent life that day. Mas a verdade é que o investimento em segurança pública é tema central, pois a perigosidade e exigência da profissão a isso obriga. We have to get back to investing in our local police departments. This is one of the fights I'm having right now. We used to have a bipartisan support for money to support public safety, but now they're clawing back resources for our communities. We've got to invest in our police officers, invest in public safety, and that's something I will continue to fight for. A difficult day for all law enforcement, not only in New Jersey and the city of Newark, but the country. Just a sad state of affairs, what has been going on. We need education, we need, in my opinion, tougher laws, and about today we need to stick together as our law enforcement community, and we offer the family of the slain officer any support that they may need. O ambiente foi pesado e sentido. Em cada semblante, em cada momento, a dor da ocasião, só ultrapassada por momentos sempre recordados, por aqueles que orgulhosamente envergaram a farda policial. I'm retired, but I'll be always part of the Newark Police family. I served 25 years here, and this is a brotherhood. And I saw so many faces of retired officers come back because one thing we do is we stick together. Today was a sad day in the history of this city and the history of Newark Police, but it's a day that we're going to remember our sergeant and make sure that his life and legacy continue in this city. Eu já estou retirado há 2 anos e não é fácil, nunca é fácil porque tivemos lá todos, não é? E eu cheguei ao fim e ele já não chega. O fim dele acabou 5 anos. E é difícil ouvir as pessoas falarem, que estavam a dizer, que ele falava que ia, queria ter filhos, ia retirar, são coisas que são sempre difíceis. O Departamento de Polícia de Newark é por muitos considerado um departamento único e a categoria e desempenho dos seus homens e mulheres é sempre recordado e apreciado por quem com eles exemplificou essa exigência. Afinal, imagem de marca. Officers in Newark, well, we're the biggest. We're all the same, no matter where you're a police officer. But I think that in Newark, we have to count on one another a lot more than in other towns because of some of the areas that can be, violent in nature. But I think it's just tradition in the Newark Police Department that, we're just a big family. We're just a big family, and we're the largest gang is Newark Police.
Em Newark, na sua catedral, viveu-se um dia triste, com a cidade a despedir-se de um dos seus heróis, com a firme certeza que a sua presença será sempre uma constante, pois o seu orgulho e valentia serão sempre uma verdadeira referência. O Rancho Folclórico Camponeses Domingo realizou no passado fim de semana a sua festa de 34 anos, que decorreu mais uma vez no Salão Nobre do Sport Clube Português na cidade de Newark. Com o Salão do Sport Clube Português com sala praticamente esgotada, o Rancho Folclórico Camponeses Domingo celebrou no passado sábado, dia 8 de março, o seu 34º aniversário. Numa noite para ser relembrada pela sua energia e orgulho português, a atuação dos membros dos ranchos adulto e infantil foi sem dúvida um dos pontos altos da noite. Após os parabéns, Miguel Veloso, diretor do rancho, fez alguns agradecimentos, ressaltando ainda o esforço de todos os membros em manter as tradições portuguesas vivas mesmo além mar. Fundada há 34 anos, os Camponeses do Minho têm sido um autêntico baluarte de cultura e tradições portuguesas nos Estados Unidos, representando ao mais alto nível o Sport Clube Português, a sua casa-mãe, ao mesmo tempo que mantém bem vivos os valores únicos da nossa cultura e tradições. O Rancho Folclórico Camponeses do Minho continua assim a ser sinónimo de compromisso e da passagem de costumes portugueses às gerações futuras. Mantena, organização comunitária de cariz social, organizou no passado fim de semana um evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher. A necessidade de maior afirmação da mulher na sociedade atual foi uma das discussões do dia. Mantena, uma organização de cariz social sediada em Newark, organizou o Dia Internacional da Mulher. O evento já se realiza há 10 anos e enaltece a importância da mulher na sociedade atual. Esse tipo de evento é bom que motiva as mulheres e também dá uma razão a mais. Até nesse momento que a gente está vivendo, eu estou falando muito isso, que a gente está vivendo um momento meio delicado, né? Devido à questão governamental, de imigração. Então essa oportunidade que a Mantena e os outros parceiros também com esse evento estão fazendo, dá oportunidade para as mulheres saírem de casa e vir e buscar educação, informação e diversão também. O papel da mulher e a necessidade de uma afirmação ainda mais acentuada, que realça a importância e o atingir de objetivos, foi outro dos pontos alcançados. Super importante que a gente comemore o dia para poder criar consciência nas mulheres, que elas precisam se empoderar. Elas precisam realmente criar independência financeira, ser donas da vida delas, para que essa coisa triste da violência não continue crescendo e aí possa ser controlada. Sim, as pesquisas falam que as mulheres ganham ainda menor do que os homens. E as mulheres negras ganham menores do que as mulheres brancas. Então é uma coisa que a gente tem que evoluir, mas a gente hoje tem voz. Então a gente consegue verbalizar isso livremente. No evento participaram também caras conhecidas que desde sempre fizeram parte do nosso imaginário e que hoje trabalham em prol dessa afirmação tão necessária. Eu acho que ser mulher sempre é bom, né? Mas a gente vive num momento muito difícil, né? A gente sabe que não só aqui nos Estados Unidos, como Portugal também, né? A gente tem problemas de violência contra as mulheres regularmente, é um problema crônico no mundo inteiro e a gente precisa de eventos como esse que está acontecendo aqui hoje. Aliás, aqui na nossa frente tem um carro que vem fazer a mamografia, Papa Nicolau das mulheres. As mulheres estão muito vulneráveis, principalmente nos Estados Unidos, com o governo, né, com a questão da migratória. Então, assim, é muito importante falar com essas mulheres para levar informação para elas. A mulher, na sua plenitude, foi tema central nas celebrações do seu Dia Internacional, reafirmando as exigências de uma sociedade que não pode esquecer temas centrais, onde a mulher quer ser parte de uma solução mais abrangente e consentânea com o seu papel na sociedade em que vivemos. O Centro Romeu Cascais comemorou na passada sexta-feira, dia 7, o Dia Internacional da Mulher com a realização de um jantar que foi mais uma vez um sucesso. Foram muitas as senhoras que se juntaram para se comemorarem umas às outras. Durante o jantar, que foi confeccionado pela talentosa cozinheira Elizabeth, não faltaram homenagens, agradecimentos e muita animação. O Chave de Ouro da passada sexta-feira foi mais uma vez um sucesso. O Portuguese Instructive Social Club
mais vulgarmente conhecido como PISC, encheu-se de diversão, animação e boa música para celebrar o Carnaval, tendo muitos correspondido ao pedido de comparecerem com uma fantasia à altura da ocasião. A comida, mais uma vez, não desiludiu, contribuindo para a celebração incrível. Ainda fazendo parte dos inúmeros eventos comunitários referentes ao Dia Internacional da Mulher, o Philadelphia Portuguese Club, localizado no estado da Pensilvânia, levou a cabo o seu brunch no passado domingo de manhã, dia 9 de março. Num ambiente divertido, muitas foram as senhoras e das mais variadas idades que saborearam o pequeno almoço especial com direito a mimosas. Vamos agora para o estado da Flórida. No passado sábado, dia 8 de março, celebrou-se o 21º aniversário do rancho folclórico Corações de Portugal, no Portuguese American Cultural Center de Palm Coast, também na Flórida. Toda a festa foi organizada pelos elementos do rancho, desde a confecção da comida até à simples disposição do salão. Muitos foram os aplausos quando entrou em palco o rancho aniversariante, em especial para os mais pequeninos, que transbordavam de alegria a dançar as danças tradicionais portuguesas. Houve também desgarradas com David Dias, Coimbra e Manuel Barros. Kenny Real fez ainda parte da animação musical da noite. Destaca-se ainda o facto do Rancho Corações de Portugal ser o único rancho português presente em atividade no estado da Flórida. Muitas carrinhas, restaurante, entretenimentos para crianças e barracas com comida tradicional de vários países fizeram parte da Food Truck Palooza, que foi levada a efeito no recinto da igreja de St. Elizabeth Ann Seton, em Palm Coast, na Flórida. O evento cariço social teve como objetivo angariar fundos para as famílias mais necessitadas da área. A comida regional de Portugal e do Brasil fez sucesso, estando presente em peso a comunidade local de língua portuguesa. E vamos agora para a atualidade em Portugal. E começamos com a crise política resultante do chumbo à moção de confiança pedida pelo governo de Montenegro. O Parlamento votou e as próximas eleições legislativas vão se realizar no dia 18 de maio. Para darmos a conhecer a posição dos 3 maiores partidos políticos em Portugal, a nossa equipa falou com 3 deputados, do PSD, do Partido Socialista e do Chega. As perguntas foram as mesmas. Começamos com o deputado Hugo Carneiro, do PSD. E a primeira pergunta foi: qual a posição do partido e o que levou à realização de eleições? Qual é o fator novo que distingue este momento de outros no passado, também de crise política? É que o Partido Socialista decidiu começar a imitar o Chega na utilização da mentira e da calúnia relativamente ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro deu todas as explicações relativamente a uma empresa que teve no passado e que já não tem e que já não tinha desde que assumiu as funções de Primeiro-Ministro, e mesmo assim os partidos da oposição, porque estão mais interessados em derrubar o governo, nunca aceitaram as explicações, dizem que são sempre insuficientes, e são muitas as explicações que o Primeiro-Ministro já deu, quer no debate das 2 moções de censura, quer nas cartas por escrito que respondeu aos únicos 2 partidos que lhe fizeram perguntas por escrito, que foi o Bloco de Esquerda e o Chega, e mesmo assim o Partido Socialista, porque está ansioso de voltar ao poder e ocupar a máquina do Estado, decidiu chumbar a moção de confiança. Deputado, qual a posição do seu partido perante esta nova realidade e qual o projeto partidário? É uma pergunta muito importante. Há vários comentadores que nós não sabemos qual é o seu registro de interesses, que têm vindo a público, inclusivamente André Ventura do Chega, a dizer que o PSD tinha que mudar o seu líder, etc. Ontem tivemos à noite o Conselho Nacional e há 2 notas que eu gostava de deixar. Primeiro, quem coordena e manda na vida interna do PSD são os militantes do PSD. E ontem nós vimos no Conselho Nacional pessoas como Manuela Ferreira Leite ou Aguiar Branco e N militantes, muitos deles até anónimos, que são membros do Conselho Nacional, a expressar um largo apoio no sentido de Luís Montenegro continuar o bom trabalho que estava a fazer e, naturalmente, reconhecendo a sua legitimidade democrática e ética até de poder continuar na liderança do partido e ser o candidato do PSD às próximas eleições legislativas. Isto porquê? Porque o governo foi roubado ao PSD e ao CDS, à AD, por esta campanha de difamação e calúnia sem precedentes. E eu gostava de recordar, quem nos ouve, que durante décadas
O PSD e o PS, os dois grandes partidos da nossa democracia, sempre tiveram a capacidade de se entender nas questões centrais do regime democrático, ainda que tivessem muitas divergências em vários pontos, muitas das vezes desta proposta ou daquela proposta, mas nas questões essenciais de regime sempre foi possível entenderem-se. Aquilo a que nós assistimos, e essa é a grande inversão, foi uma radicalização da parte do Partido Socialista que, com o apoio do Chega no Parlamento, derrubaram o governo. Vamos agora para o Partido Socialista. Falámos com Hugo Oliveira, deputado socialista, qual a posição do partido e o que levou à realização das eleições. A crise política que vivemos, ela é muito clara, ela foi provocada por Luís Montenegro. Luís Montenegro preferiu eleições a dar explicações. O Partido Socialista nunca quis eleições, mas quis sempre explicações. Aliás, o Partido Socialista foi o garante da estabilidade política no último ano. Foi assim quando nós recusamos, quando nós vetamos uma moção contra a aprovação do programa do governo. Foi assim quando foi o Partido Socialista e a sua proatividade na eleição do Presidente da República, que é do PSD, com o intuito de dar estabilidade ao Parlamento. Foi assim que demos estabilidade quando viabilizamos o orçamento do Estado. E foi assim quando chumbamos 2 moções de censura. Agora, o que nós exigíamos era, evidentemente, esclarecimentos. Da mesma forma que nós dissemos que daríamos condições ao governo para poder governar, que não aceitaríamos aprovar moções de censura, dissemos sempre, desde o primeiro dia, que também não aprovaríamos moções de confiança. O Luís Montenegro sabia bem qual era o resultado daquela moção de confiança e tentou até à última hora chantagear o Parlamento, aliás, de forma inaceitável, tentando ter uma comissão parlamentar de inquérito da forma que mais lhe dava jeito. Isto numa democracia avançada como é a portuguesa, é inaceitável. O momento que vivemos deve-se única e exclusivamente a Luís Montenegro, que atirou o governo do país, que atirou o seu partido para esta situação e que atirou o país para umas eleições, para uma crise política. O Luís Montenegro é o único responsável pela situação que vivemos atualmente em Portugal. Qual a posição do seu partido perante esta nova realidade e qual o projeto partidário? O Partido Socialista não queria eleições, mas o Partido Socialista nunca escondeu que estava pronto para governar. Nem o nosso secretário-geral, Pedro Nuno Santos, como os demais quadros do Partido Socialista. Esta é uma altura que nós não queríamos, eleições, que sentimos que o país não queria, mas sempre dissemos que se Luís Montenegro quisesse as eleições, o Partido Socialista estará pronto para governar. E em muito tem falhado este governo na saúde. Podemos ver aquilo que foi a crise do INEM. Hoje sabemos bem que a crise que aconteceu no INEM teve uma grande responsabilidade do Ministério da Saúde, que nada quis saber, que nada fez perante os pré-avisos de greve. E nós vamos vendo que a única solução que têm para a saúde agora é privatizar. É o reconhecimento de que não sabem gerir. Queremos, evidentemente, continuar a nossa aposta que tínhamos na saúde. A aposta que tínhamos na habitação. As medidas que o governo implementou no último ano na habitação, aquilo que já não foi um aumento do custo das casas. Um aumento como nós não conhecíamos. Na educação, era fácil para eles, diziam em campanha eleitoral, resolver os problemas. Aquilo que vemos hoje são mais alunos, sem professores, pelo menos a uma disciplina. Foi nos anos de governação do Partido Socialista que Portugal teve o maior crescimento económico, a maior redução de dívida, que vimos o salário mínimo aumentar como nunca. E é esse trabalho de crescimento económico, um crescimento económico sustentado, que queremos dar, porque sabemos bem que é com esse crescimento económico, com essa criação de riqueza, que evidentemente podemos alocar à escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde e ao apoio àqueles que são os mais necessitados. E por fim falámos com João Graça, deputado de Chega, qual a posição do partido e, mais uma vez, o que é que levou à realização de eleições. Uma moção de confiança
foi chumbada, era anunciado, o ex-senhor Primeiro-Ministro arriscou, disse que queria ouvir os partidos, lançou esse mesmo desafio e no próprio dia ficou a saber que essa moção iria ser chumbada, pois já tinha havido duas outras moções contra este governo. E ele achou que a moção de confiança dele poderia ter hipótese. No fundo, nós achámos é que ele próprio queria ir a eleições. Só um quadro do que tem-se passado em Portugal. Os últimos dois primeiros-ministros, quer António Costa do PS, quer agora Luís Montenegro do PSD, caem por suspeitas de corrupção. E é isto, infelizmente, que temos vivido em Portugal, é isto que nos tem levado recorrentemente, infelizmente, em tão pouco tempo, a tantas eleições. Onde é que o Chega está aqui? O Chega está no panorama político nacional, no nosso ponto de vista, ser a salvação para todo isto, para parar com estas suspeitas que inundam o nosso país de corrupção. Os portugueses estão fartos disto, já mostraram nas últimas legislativas, o ano passado, e espero que no próximo dia 11 ou 18 de maio, os portugueses residentes no continente, nas nossas ilhas, e os nossos imigrantes deem um voto de confiança, deem uma maioria ao Chega para nós provarmos. Como diz o nosso presidente, o Dr. André Ventura, ele pede uma oportunidade. Uma oportunidade. Se falharmos, cá estaremos para depois apurarmos as responsabilidades, mas está na hora do Chega ter a sua oportunidade, porque mostramos com o nosso trabalho nestes últimos anos, aqui nesta Casa da Democracia, que merecemos essa oportunidade, o nosso Presidente merece, os portugueses merecem essa oportunidade para cumprir Portugal. Novamente a mesma pergunta, qual a posição do seu partido perante esta nova realidade e também qual o projeto partidário? É uma das nossas bandeiras e exatamente o que acabei de falar é o grande combate à corrupção. É a corrupção que atrofia toda a nossa economia, é a corrupção que nos faz recuar muitas vezes nos mercados lá fora, porque Portugal tem vindo a descer drasticamente no ranking da corrupção e é isso que nos dá uma má imagem. Tirando isso, Portugal tem muitos problemas para resolver, a saúde, a habitação, o emprego, e para todos eles nós temos apresentado medidas essas que infelizmente têm sido constantemente reprovadas. A segurança, não podemos esquecer de muito da nossa segurança, uma também das bandeiras do partido, para ficar bem claro, nós que somos um país de imigrantes, nunca o Dr. André Ventura, nunca o Chega disse que era contra os imigrantes. Nós queremos uma imigração controlada, queremos saber quem para cá vem, o que vem fazer, de onde vem, porque nós precisamos dos imigrantes. É uma pura utopia dizerem que o Chega é contra a imigração. É falso porque nós respeitamos todos, a maior parte de vocês, para quem estou a falar e dirigir estas palavras, que mais uma vez mando um caloroso abraço, nós gostamos muito e respeitamos os nossos imigrantes. Vocês também, quer na Europa, quer fora da Europa, reconheceram isso o ano passado, nas eleições. Espero que nos deem ainda mais votos de confiança, porque mesmo até a própria juventude, as pessoas começaram a ver que provavelmente estará aqui a tábua de salvação para todos. Vamos agora avançar com o comentário semanal com Ilídio Martins. A maioria dos estudantes pondera emigrar após as licenciaturas por escassez de emprego, porque procuram melhores salários e condições de vida, porque ambicionam melhores oportunidades profissionais. Este é o tema que Ilídio Martins irá agora expor. Um estudo da Federação Académica do Porto revelou que a maioria dos estudantes do ensino superior da academia local pondera emigrar após terminar os estudos. Os principais destinos são Reino Unido, Suíça, Países Baixos, Alemanha e Luxemburgo. As razões são as mesmas de sempre. Escassez de emprego nas áreas em que se formaram, busca de melhores salários e condições de vida e a possibilidade de encontrar melhores oportunidades profissionais. Portugal tem atualmente cerca de 1,8 milhões de imigrantes, 70% dos quais na União Europeia. A França lidera como o país europeu onde vivem mais portugueses, 600 mil, enquanto a Suíça foi o destino mais procurado em 2023, 13 mil. No total, segundo a ONU,
há mais de 5 milhões de imigrantes e luso-descendentes espalhados por 188 países. Nos Estados Unidos, já agora, estima-se que existam 1,4 milhões, maioritariamente de origem açoriana. A imigração representa um custo significativo para Portugal, uma vez que investe entre 16 e 19 mil euros por aluno no ensino superior, sem que tenha qualquer retorno direto, à exceção de eventuais remessas, já que o benefício irá inteiramente para os países para onde imigram, que, nota importante, não investiram um tostão. Depois há o envelhecimento da população, que se agrava de ano para ano, comprometendo a inovação e a sustentabilidade da segurança social. Com quase 22% da população acima dos 65 anos, Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo. Por sua vez, a queda de natalidade reforça o alerta dos especialistas. É essencial conter a imigração jovem, travar a fuga de cérebros e abrir a porta a mais imigração. Enquanto milhares de portugueses imigram, Portugal recebe um número crescente de imigrantes. Em 2023, por exemplo, cerca de 75 mil portugueses saíram de Portugal, enquanto nesse mesmo período chegaram a Portugal 324 mil novos imigrantes, aumentando para mais de 1 milhão de imigrantes, representando 10% da população total. Os imigrantes trabalham sobretudo na construção civil, hotelaria, restauração e agricultura. As principais origens incluem Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Índia, Bangladesh, Paquistão, Ucrânia, Moldávia e Nepal. Têm, ao todo, 75 origens diferentes, com maior incidência do Brasil. No entanto, a imigração não compensa a saída de portugueses e setores como a restauração ainda enfrentam falta de mão de obra. Calcula-se que mais de 40 mil trabalhadores. A falta de gente para servir à mesa ou ao balcão, além das tarefas de cozinha, é uma queixa recorrente dos 73 mil restaurantes, cafés e bares existentes em Portugal. Portugal importa mão de obra especializada enquanto exporta trabalhadores qualificados. Além disso, muitos imigrantes, após obterem a nacionalidade portuguesa, partem para outros destinos europeus com melhores salários. Por exemplo, Espanha, Alemanha ou Reino Unido são onde existem salários mais elevados. Face a este cenário, o desafio é duplo: evitar a saída dos jovens portugueses para o estrangeiro e garantir que os imigrantes permaneçam no país. PS e PSD, os partidos que têm alternado no poder nos últimos 50 anos, reconhecem o problema, mas as soluções apresentadas até agora têm sido ineficazes. Exige-se, portanto, ações concretas para tornar Portugal um país mais atrativo para os jovens qualificados e trabalhadores estrangeiros. Não há soluções fáceis, como é óbvio, mas isto não quer dizer que se desculpe a inércia dos governantes e demais detentores de cargos políticos que estão lá para isso ou dizem estar lá para isso, embora
às vezes não pareça. Vamos agora para a atualidade internacional. O economista Mark Carney tornou-se esta sexta-feira o 24º primeiro-ministro do Canadá, substituindo Justin Trudeau, depois de ter sido empossado numa cerimónia em Ottawa. Pouco antes da tomada de posse de Carney, Trudeau reuniu-se em privado com a governadora-geral Mary Simon, que atua como chefe de Estado em nome do monarca britânico, para formalizar a sua demissão após mais 9 anos como primeiro-ministro. Além de Carney, também tomaram posse os membros do novo governo, que mantém muitos dos ministros do anterior executivo de Trudeau. Mark Carney garantiu que o Canadá nunca fará parte dos Estados Unidos no seu primeiro discurso oficial e quando o país procura reagir às ameaças do presidente norte-americano Donald Trump. O grupo islamita palestiniano Hamas anunciou esta sexta-feira que vai libertar um refém israelo-americano e devolver os restos mortais de outras 4 pessoas de dupla nacionalidade, confirmando que aceita retomar negociações para a manutenção do cessar-fogo com Israel. Segundo avançou a imprensa israelita na quinta-feira, a nova proposta, apoiada pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, apelava à libertação de 5 reféns vivos em troca de um cessar-fogo de 50 dias em Gaza, durante os quais seriam realizadas negociações para a continuação do acordo. Por outro lado, Israel acusou esta sexta-feira o Hamas de não fazer concessões nas negociações sobre a trégua em Gaza e classificou como guerra psicológica o anúncio do movimento palestiniano de libertar uma refém e devolver os restos mortais de 4 outros. A canção Deslocado, interpretada pelos madeirenses Napa, venceu o 58º Festival da Canção e, por isso, irá representar Portugal no Festival Eurovisão, em maio, na Suíça. A final aconteceu nos estúdios da RTP em Lisboa e em competição encontravam-se 12 temas. As semifinais da Eurovisão estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final 17 de maio. Portugal atua na primeira semifinal. Portugal participou pela primeira vez no festival em 1964. Em 2017 venceu pela primeira vez com a canção Amar pelos Dois, de Luísa Sobral, interpretada por seu irmão Salvador Sobral. O segundo Tribeca Festival Lisboa vai acontecer de 30 de outubro a 1 de novembro, novamente no Hub Criativo do Beato, com a promessa de espaços melhorados, exibições aprimoradas e uma atmosfera ainda mais acolhedora. O festival foi fundado em Nova Iorque em 2001 como ponto de encontro do cinema independente e de novos talentos, mas foi-se transformando num evento de storytelling, focado na partilha de histórias em diferentes formatos. Em 2024, o festival aconteceu pela primeira vez na Europa, tendo a organização escolhido Lisboa numa estratégia de expansão do projeto e numa parceria com a estação de televisão SIC, a plataforma de streaming Opto e da Câmara Municipal de Lisboa. Já a seguir, a agenda comunitária. Caros amigos, chegamos ao fim de mais um Luz ao Magazine.
Já a seguir, não perca o Meet the Leaders, hoje com Ricky Durães, em entrevista a José Carlos Adão, coordenador adjunto do Camões, na área de New Jersey e Nova York. Quanto a nós, voltaremos para a semana com muitas mais novidades. Esteja sempre na nossa companhia durante a semana com informação em português e espanhol. Para nós é sempre um prazer estar na sua companhia. Boa noite e até para a semana. Muito boa noite.